Olá, meu nome é Denise, sou mestre em Direito, advogada, pedagoga e coordenadora da Escola Brasileira de Direito à Distância. E nós vamos apresentar hoje o nosso módulo de curta duração, de apenas 15 horas, em controle judicial de políticas públicas. Esse é um tema muito interessante, é um tema que está sendo bastante discutido na atualidade hoje no Brasil. Vamos abordar algumas questões sobre o ativismo judicial, o controle judicial de políticas públicas, a separação de poderes. Então, são temas que aguçam a curiosidade de todos, né, principalmente de nós, né, estudantes do direito. Então, vamos lá começar. Eu trouxe para vocês aqui uns slides com uma apresentação, e eu vou compartilhar com vocês, tá? Para que a gente possa começar a nossa aula aqui com esse material sobre o controle judicial de políticas públicas. Tudo bem? Então, vamos lá, compartilhar esse material com vocês. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O nosso módulo de controle judicial de políticas públicas, de 15 horas, oferecido pela Escola Brasileira de Direito à Distância, está sendo ministrado por mim, professora Denise Maria Franco Dias Arantes. Então, vejamos, o que a gente vai estudar nesse módulo? O que trata? Né? É um módulo de curta duração, justamente compactado, mais denso, sem perder sua profundidade, claro, e vamos questionar, refletir, digerir algumas questões no direito com relação ao controle judicial de políticas públicas, né? Vamos lá. Aí nós temos aí, um breve currículo meu, tá? Para que vocês possam acompanhar a minha formação acadêmica. Então, nós temos aí essa questão das políticas públicas. É um tema que eu gosto muito de estudar, é um tema que eu escrevi sobre ele no meu livro, que faz parte também das referências aqui do nosso curso de curta duração. E aí nós temos aí algumas nuances, alguns temas, alguns questionamentos que são importantes na área das políticas públicas e do controle judicial dessas políticas. Tudo bem? Vamos lá? Continuando. Então, temos aqui o controle judicial de políticas públicas. É um tema, como eu disse para vocês, ainda pouco explorado pela doutrina. Nós temos poucos autores, poucos pesquisadores, né, que se preocuparam com esse tema. Apesar de nós termos muitos questionamentos no nosso dia a dia, nas redes sociais, né, na mídia, impressa, televisiva, a gente tem visto vários questionamentos sobre a possibilidade ou não desse controle judicial sobre as políticas públicas, sobre os atos políticos, sobre o ato administrativo. Né? Então, isso é algo que deve ser discutido, principalmente por nós, né, da área do direito. Então, é um tema pouco explorado, né, o controle judicial de políticas públicas é o foco deste curso de curta duração, que procura identificar sistematicamente os fatores de aptidão do Poder Judiciário em controlar políticas públicas para a satisfação dos direitos fundamentais, um tema também que eu gosto muito de estudar e de públicas não seria uma intervenção de poderes do judiciário nos atos da administração pública, ou seja, nos atos do poder executivo. Isso não estaria esmagando, pressionando e prejudicando a administração pública, né? A gestão pública? Então, a gente vai questionar essas questões também. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos aqui a ementa do nosso curso, o conceito e os elementos caracterizadores das políticas públicas. O que são políticas públicas, professora Denise? A gente vai conceituar aqui. Judicialização das políticas públicas. Pode judicializar? Sim ou não? A intervenção do Poder Judiciário nos atos políticos, né? Fundamento de legitimidade. É legítimo o Judiciário intervir tanto em atos políticos, em atos administrativos, eivados, né, de origem política? Vamos estudar também os limites da intervenção jurisdicional nas políticas públicas. Há um limite para isso? Que limite é esse? Até onde o Judiciário pode ir?
os limites materiais, o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? E a base, né, de todo o nosso constitucionalismo brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Temos os limites fáticos ou financeiros orçamentários, que nós chamamos aqui pela conhecida teoria da reserva do possível, né? E a separação de poderes e a responsabilização social do poder judiciário. E temos também, claro, vamos traçar um novo perfil do poder judiciário, através do questionamento do ativismo judicial e o papel do poder judiciário no constitucionalismo moderno contemporâneo, certo? Então, vamos passar aqui para as referências do nosso curso. Está aqui, referência, o meu livro, A Tutela dos Direitos Fundamentais Sociais, Educação, Direito Fundamental, onde eu abordo o tema dos direitos fundamentais, políticas públicas, as questões orçamentárias, reserva do possível, o mínimo existencial. Então, são institutos e conceitos que nós abordamos aqui nesse livro, tá? Que dizem respeito à nossa matéria de políticas públicas e controle judicial. Ada Pellegrini Grinover, grande doutrinadora brasileira, que trata sobre o controle jurisdicional de políticas públicas, tá? Alberto Inácio de Jesus, que também trata sobre controle jurisdicional das políticas públicas, ele abordando a teoria da separação dos poderes e desafiando o ativismo judicial, que nós vamos discutir também nesse nosso curso. E Ricardo Kei Sakaguchi Watanabe, também discutindo o controle judicial de atos políticos, os limites da atuação do Poder Judiciário no controle judicial de atos do governo. Né? Esses dois últimos aqui são recentes, 2020, são e-books, né? A da Ada é um livro de 2017 e o meu foi lançado no ano de 2019. Tá? Então, a gente vê aí, são uma doutrina, né, recente, são estudos, pesquisas recentes na área das políticas públicas, dos direitos fundamentais e desse controle jurisdicional, ok? Então, vamos passar ali para alguma parte da nossa doutrina, depois alguns questionamentos sobre o curso, certo? Então, sejam bem-vindos à Escola Brasileira de Direito à Distância. Vamos lá. Nós temos aqui, vamos ver aqui, muito bem. Aí nós temos aqui, eu trouxe aqui esse livro, né, O Controle Judicial dos Atos Políticos, do Ricardo Kei Sakaguchi Watanabe, certo? E trouxe também um outro livro que eu achei muito interessante, como eu disse, os dois são recentes, são do ano de 2020, que é do Alberto Inácio de Jesus, que trata sobre o controle jurisdicional das políticas públicas, né, e a separação dos poderes, desafiando, né, o conhecido e o falado hoje, temido ativismo judicial, né? Então, a gente vai começar aqui com esse aqui do Alberto Inácio de Jesus, ok? Controle jurisdicional das políticas públicas, a teoria da separação dos poderes, desafiada pelo ativismo judicial. Aí tem aqui a abertura do livro e tem um sumário que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe e gostaria de compartilhar com vocês, né? A questão aqui que eu separei para vocês, que faz parte da nossa ementa do nosso curso, que é esse novo perfil do Poder Judiciário, o ativismo judicial, né? São questões bem aqui, estão aqui nessa parte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar esse autor que eu estou mencionando. Aqui. E sempre lembrando, o direito é uma área de conhecimento que deve ser pesquisado, digerido, mastigado. O direito não deve ser recebido e pronto e acabado sem nenhum tipo de questionamento. O direito precisa desse questionamento,
dessa reflexão, né, dessa ponderação, para que a gente possa apresentar para a sociedade uma resposta satisfatória, né? Uma resposta que a sociedade exige de nós, para que nós possamos responder tudo aquilo que nos é apresentado, né? Como eu costumo dizer, a bomba sempre estoura no colo do pessoal do direito, né? Então, a sociedade cria novas tecnologias, né? Acham novos vírus, acham medicamentos inovadores, criam-se novas relações interpessoais, virtuais, presenciais, né? Mas, no final das contas, tudo acaba sendo apresentado para nós do direito, para que a gente possa dar, como eu disse, uma resposta satisfatória para a sociedade. Tudo bem? Então, eu estou apresentando aqui. Vamos lá. Vou apresentar essa tela aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar o nosso módulo, o nosso curso de curta duração em controle judicial de políticas públicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar essa guia aqui com vocês. Passar aqui para vocês, para que a gente possa acompanhar aqui o material do curso. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem, aí nós temos aí a questão, algumas questões que precisam ser refletidas, né, abordadas na justiça brasileira, o ativismo judicial, né, esse novo constitucionalismo, são questões que a gente precisa ver com cautela, com cuidado, como eu disse, com ponderação, para que a gente possa dar uma resposta satisfatória aqui à sociedade. Aí o autor menciona aqui nesse livro os modelos de Estado, né? Ele apresenta esses modelos históricas, essa contextualização histórica, que agora não nos interessa, né? Que não faz parte do centro da nossa matéria, do nosso curso. Aí nós temos aí, vou passando aqui para vocês poderem acompanhar o material. Ele trata dos direitos sociais, também aborda esse tema no meu livro, né, Direitos Fundamentais Sociais, em particular o direito à educação. Uma abordagem que o autor traz também para a gente. Eu vou avançar aqui para que a gente possa acompanhar. Aqui também falando da Constituição. Assuntos também que são muito afetam essa direito constitucional brasileiro. Vamos lá. Políticas públicas no Brasil, uma perspectiva jurídica. Então, conceito e elementos caracterizadores das políticas públicas. O que são políticas públicas? A definição de políticas públicas não é uma tarefa simples, né? Menciona esse autor, né? Então, a gente já tem estudos desde do século XX, por volta de 1930, sobre as políticas
públicas lá nos Estados Unidos, e era um campo de pesquisa ligado à ciência política, não se relacionando com as ciências jurídicas. Assim, as políticas públicas sempre estiveram no campo das atividades dos poderes legislativo e executivo, né, cumprindo a este último a sua implementação, desse modo fomentando-se a ideia de que as políticas públicas fossem atos eminentemente políticos, o que os tornaria imunes ao controle jurisdicional. Hoje a gente sabe que não é assim, não é nada imune, principalmente no Brasil, no direito brasileiro, ao controle jurisdicional. Tudo pode ser apresentado ao Poder Judiciário para que ele possa fazer a sua apreciação, certo? Entretanto, né, no final da década de 1970, do século XX, Ronald Dworkin, né, cuja teoria inseria o tema políticas públicas na seara da teoria geral do direito, ele trouxe esse tema do Dworkin, trouxe esse debate para nós, né, para a área jurídica, trazendo essa nova perspectiva quanto à análise das políticas públicas, como assevera Jean Paulo Guzmán, que foi meu professor lá no Mackenzie, né, no mestrado. Então, Guzmán nos ensina o seguinte: tanto a decisão quanto a realização das políticas e dos programas de ação do Estado também ocorre na esfera jurídica, e principalmente através da esfera jurídica, que condicional e regula a atuação do Estado, inclusive nesta área de atuação. Nesse ponto, tanto a ciência política quanto a ciência jurídica, que é o direito, não obstante este sistema decorrerá necessariamente da vontade política do Estado, o que demonstra que a construção dos modernos Estados democráticos de direito decorre dessa indispensável relação plural entre os diversos sistemas que organizam o funcionamento estatal. Então, a gente tem essa questão, essa interdisciplinaridade que Dworkin já falava, né, no século passado, na década de 70, sobre a questão das políticas públicas, essa interdisciplinaridade entre ciência política e direito. Tudo bem? E aí vem trazendo a nossa grande autora, escritora Maria Paula Dallari Bucci, né, um conceito jurídico de políticas públicas, né? Então, gravem aí, políticas públicas são programas de ação governamental. Políticas públicas são programas de ação governamental, visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Essa definição é clássica de Maria Paula Dallari Bucci, tá? Políticas públicas não são metas conscientes e, como tais, um programa de direito público em sentido lato. Então, assim, para a medida autora, as políticas públicas, como os programas governamentais, resultam de um processo, um conjunto de processos juridicamente regulados, como o processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial, visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Tem que ser determinado previamente pela política, né? E tem que estar lá como objetivo socialmente relevante. Isso a gente vai encontrar onde, esses objetivos socialmente relevantes? Na Constituição de 1988, na grande Carta Magna, a Constituição Cidadã Brasileira. Dessa forma, as políticas públicas são um esforço articulado dos poderes direcionados à concretização dos direitos sociais, né, minha área de estudo, previstos constitucionalmente. Está lá no artigo 6, saúde, educação, moradia, lazer, alimentação, assistência à maternidade, né? Então, são os direitos sociais que estão previstos lá no artigo 6 e, claro, espalhados, só aplicados por todo o texto constitucional, certo? Os quais possuem 4 elementos característicos. Quais são esses elementos característicos das políticas públicas? A gente vai elencar aqui o programa, que consiste na opção política de ação governamental, isto é, a definição das prioridades, os destinatários, a quem se destinam esses programas de ação governamental, e os meios para essa
alcançar esses objetivos? Como é que a gente vai conseguir concretizar esses objetivos socialmente relevantes descritos lá na Constituição de 88? Vamos lá. Ação, que nada mais é que a prestação positiva, a realização do objetivo comum, do interesse social, visto que para a política pública, mais importante do que a adequação à norma é atingir o objetivo a que se presta. Então, mais importante do que se coadunar, se enquadrar no que descreve a norma jurídica, o importante para a política pública é o quê? Atingir a sua finalidade, né? O seu fim social, o seu objetivo social. A política pública precisa do que também? Qual outro elemento caracterizador? A coordenação. Consiste na participação articulada dos poderes, assim como das diversas unidades federativas, na construção de políticas públicas racionais e eficientes. Não pode ser algo aleatório ou algo desproporcional, desarrazoado, tá? Consagrando uma gestão associada das políticas públicas. E outro elemento caracterizador das políticas públicas, anotem aí, processo congruente com a formação complexa das políticas públicas, visto que decorrerá de processos de natureza legislativa, administrativa, orçamentária. Veja aí, quanto que as políticas públicas asseiam por todo esse norte, por todas essas áreas aí. Legislativa, administrativa, orçamentária, judicial e social. Isso considerando as circunstâncias temporais, nas questões que a gente está vendo, numa situação atípica no Brasil, né? Então, época de pandemia, então, uma circunstância temporal, né, que está ocorrendo nesse momento, as quais possuem forte influência na formação dos direitos sociais e, consequentemente, na formação e condução das respectivas políticas públicas. Já para Fábio Conder comparar, políticas públicas são como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado, encampando-se a concepção de que a atuação dos poderes deve dirigir-se às finalidades instituídas pelo Estado na Constituição, foi o que eu falei para vocês. Onde é que a gente vai achar esses objetivos socialmente relevantes? Na Constituição Federal de 1988. Por sua vez, Oswaldo Canella Júnior conceitua as políticas públicas como um conjunto de atividades do Estado tendentes à consecução de seus fins, ajustando-se ao conceito de standard, ou meta a ser atingida. Trata-se de um conjunto de normas, poder legislativo, atos administrativos, poder executivo e decisões, poder judiciário, tendentes à realização dos fins primordiais do Estado. Nessa mesma linha de pensamento, nós temos aí Carlos Mário da Silva Veloso, que define as políticas públicas como atividades do Estado para a realização dos seus fins, como substanciadas em metas e planos, que visam a concretização dos objetivos fundamentais da República, lá, artigo 3º da Constituição, com a realização dos direitos sociais, aí, artigo 6º da Constituição, e econômicos, né, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o fundamento do Estado Democrático de Direito, que está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Tá? O fundamento da República é o princípio da dignidade humana. Vamos lá? E aí, sim, políticas públicas são compreendidas como metas e planos estatais para a realização dos objetivos fundamentais constitucionais. Sendo dessa maneira o instrumento pelo qual as instâncias políticas formularam as estratégias e metas para fomentar o uso racional dos meios e recursos postos à disposição dos poderes públicos para desempenhar as tarefas próprias do Estado social e democrático de direito. Então, portanto, as políticas públicas são aquilo que a gente que se admite, né, a intervenção do poder público na vida social. A política pública é uma intervenção do poder público na vida social, a fim de proceder à necessária transformação social, tão almejada pelo Estado social, certo? Então, aí tem esse raciocínio, né, que as funções, todas as funções do Estado estão comprometidas com a realização das metas de realização do bem-estar da população, tá?
sejam expressas ou não no texto constitucional. Tudo que o Estado, a administração pública faz, deve ser voltado e comprometido com o bem-estar social, com o bem-estar da coletividade, da população. Tudo bem? Então, como a gente falou, as políticas públicas são programas de ação feitos por quem? Pelo governo, por isso que são programas de ação governamental. Certo? Então, a gente vê aqui esses conceitos, né, que se complementam, né, vários doutrinadores, vários pesquisadores, mas que chegam aí a questão em comum. Tudo bem? Então, a gente já tem o conceito e os elementos caracterizadores, né, das políticas públicas. Vamos passar agora para a judicialização das políticas públicas, que faz parte lá do nosso emenda, do nosso curso de curta duração, em controle judicial de políticas públicas. Então, a gente vê que a evolução, né, com a evolução do modelo de constitucionalismo liberal, a gente se preocupava somente com a limitação do poder estatal para o constitucionalismo social, né? A gente vê que essa condição, ela trouxe, né, a expansão de direitos e houve um conflito, né, muito grande, porque quanto mais o Estado tentava limitar, né, aliás, o constitucionalismo tentava limitar o poder do Estado, isso é bom porque, por um lado, abre-se maior liberdade individual, ou seja, maior liberdade para o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, restringe, amarra a intervenção do Estado na vida do indivíduo, na vida do particular. E aí, se o Estado tira a sua mão de cima do indivíduo, será que a sociedade consegue se manter? Será que a sociedade consegue se prover, né, sem a necessidade da intervenção de um Estado, de um leviatã? Nesse escopo, né, nós temos aqui Eric Barracho, Doro e Fernandes, que sintetiza, né, os ensinamentos de José Joaquim Gomes Castilho, né, Camotillo, e destaca os principais pressupostos materiais necessários à concretização dos anseios do Estado Social. Então, o que o Estado Social precisa? Provisões financeiras, né, estrutura de despesa pública, orçamento público equilibrado e taxa de crescimento do rendimento nacional, de valor médio ou elevado. Então, esses são os elementos que a gente precisa, né, para concretizar, para colocar em prática, para efetivar esses anseios, né, que são naturais, né, do próprio Estado Social. Vamos lá. Continuando aqui, com relação à judicialização das políticas públicas. Né? Entretanto, diante dessa inobservância dos poderes executivo e legislativo, aos aludidos pressupostos que nós mencionamos, as cortes judiciais passaram a aumentar seus estoques de processos, cujas questões se inserem no contexto das políticas públicas. Então, quanto menos o Estado agir, ou seja, quanto menos o Poder Executivo e o Legislativo fizerem, atuarem, trabalharem, mais processos nós teremos. Então, mais intervenção do Poder Judiciário na vida pública. Né? E aí, isso vai cair em cima das políticas públicas. Tá? Com isso, o Poder Judiciário avança, né, nessa complexa e relevante atividade política. Então, o Judiciário acaba agindo, tendo que sendo forçado a agir politicamente, quando quem deveria agir politicamente deveria ser o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Tá? Assim, transferindo-se o centro de destaque dos poderes legislativo e executivo, foi o que nós falamos, responsável pelas questões políticas do Estado, para a figura do Poder Judiciário. Então, empurrando, pressionando o Poder Judiciário e obrigando o Judiciário a dar um provimento, né, a se manifestar sobre questões que são eminentemente políticas. Tá? Aí, outro item aqui da nossa emenda, a intervenção do Poder Judiciário nos atos políticos, fundamentos de legitimidade. Quais são esses fundamentos? Né? O Judiciário ele pode intervir em atos políticos? Vamos lá. Claro que a omissão das instâncias políticas, quando o Executivo e o Legislativo se omitem, né, no tocante à concretização dos direitos sociais
e dos objetivos que são elencados, né, lá na Constituição, né, como fundamentos do Estado, impele, né, o judiciário acaba sendo obrigado a ter essa incumbência, esse trabalho, esse fardo, né, de intervir em matéria de cunho político. Entretanto, mesmo com essa abertura constitucional acerca das atribuições do Poder Judiciário frente às questões políticas do Estado, quer dizer, a Constituição permite, né, essa abertura do Judiciário e dá essa atribuição ao Judiciário para invadir essa seara da política. A própria função estatal questionava-se quanto à postura a ser adotada por seus magistrados no deslinde da matéria, se ativista ou autocontido. Então, fica nesse impasse, né? O que a magistratura deve fazer? O que o Poder Judiciário deve fazer? Né? Quando o Executivo e o Legislativo não fazem, né? O Judiciário deve assumir uma postura ativista ou uma postura mais contida, mais reservada, para não interferir nos atos políticos, não interferir na vida pública. Né? Situação essa que colocou principalmente os tribunais brasileiros, em uma posição de conservadorismo, impedindo o avanço da instituição como instância proativa. Então, os poderes legislativo e executivo, quando eles se quedam inertes, quando eles permanecem inertes, os tribunais não adentravam ao mérito das questões políticas, sobre o argumento de que mencionadas questões possuíam certo valor discricionário, que eles impunham a apuração somente da legalidade e legitimidade tais atos. Acho que a gente aprende direito administrativo, né? O judiciário só pode apreciar as questões quanto à legalidade e legitimidade dos atos administrativos, né? Eximindo-se, portanto, de apreciar quaisquer critérios que envolvessem a conveniência, a oportunidade, eficiência, justiça do ato, porque se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, ou seja, agindo no lugar da administração pública, e não agindo como uma jurisdição judicial. Nesse caso, não obstante, a consolidação do modelo de Estado social na cultura ocidental evidenciou-se ainda a continuação de certos comportamentos liberais, né? Especialmente no Poder Judiciário, uma vez que se mantinha como mero aplicador da lei ao caso concreto, boca da lei, em vez disso, distante das questões políticas do Estado. Então, o Judiciário tentava se manter distante dessas questões políticas. Mas o que será que aconteceu, professora Denise, né? Bora lá ver. Como assinala o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, começa a perder força, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ocasião que o modelo de Estado Social passa por um processo de transformação, culminando no Estado Constitucional de Direito, o qual afasta o foco do Poder Executivo, né, passando a reconhecer a superioridade da Constituição e, consequentemente, a supremacia judicial, em decorrência da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade. Aí, nesse tema, né, Luiz Roberto Barroso menciona aqui, né, que no Estado Constitucional de Direito, a Constituição passa a valer como norma os limites para o seu conteúdo, além de impor, né, deveres de atuação no Estado. O Estado tem que fazer. Nesse novo modelo, vigora a centralidade da Constituição e a supremacia judicial. Como tal entendida, a primazia de um tribunal constitucional ou a Suprema Corte na interpretação final e vinculante às normas constitucionais. Ou seja, né, se o Executivo e o Legislativo não fazem, se quedam inertes, alguém tem que fazer, o Poder Judiciário, porque a Constituição sempre é o cerne do constitucionalismo, do sistema jurídico brasileiro. Então, e claro, a supremacia judicial também. Então, nesse sentido, tem que ser feito, né? Alguém tem que agir. Nesse passo, sobre as observações do novo modelo de Estado, né, impõe-se aos atos dos poderes o dever de adequação aos ditames previstos na Constituição. Tem que ser
com a Constituição? Sim, tudo bem? A norma, a Constituição de mero documento político, com ínfima imperatividade, passa a ser a verdadeira norma jurídica, dotada de carga jurídica e imperatividade como quaisquer outras normas jurídicas. Então, a Constituição é o cerne, e a gente tem que seguir como Conrad Hesse ensina, né? Extrair o máximo da vontade da Constituição, da vontade da Constituição, da vontade de Constituição. Anteriormente a isso, convém mencionar que os Estados Unidos já exerciam de forma pioneira o controle jurisdicional de questões políticas, né? Destaques ao célebre caso Marbury versus Madison, tá, de 1803, o qual afirmou que a prerrogativa para decidir se a questão é política ou não pertence ao Poder Judiciário, informando assim a supremacia da Constituição. Contudo, essa postura intervencionista do Judiciário norte-americano consolidou-se após a Segunda Guerra da Secessão, e principalmente durante os anos de 1954 a 1969, sob a presidência de Earl Warren na Suprema Corte. Então, encerrando naquele país a compreensão de que a decisão final acerca de questões constitucionais compete à Suprema Corte. Tá? Nesse esquema, inserindo o Poder Judiciário no plano do poder soberano, antes reservado apenas ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Então, o Judiciário é um poder soberano, então ele tem que decidir. Quando ninguém decidir, chegar a ele, for apresentada a ele a demanda, ele tem que decidir. Assim, o controle de constitucionalidade, né, que fala aqui, e aí no Brasil, nós adotávamos uma postura autocontida do Poder Judiciário, que perdurou por muito tempo, sempre embasada nos argumentos de não apreciação judicial do mérito administrativo, ou ainda pela expressa vedação ao conhecimento de questões exclusivamente políticas pelo Judiciário, como ocorreram nas Constituições de 1934 e 1937. Então, a gente vê como a Ada Pellegrini de novo afirma e nos ensina que essa postura tem se modificado, tem sido alterada gradativamente. Tá? Então, a gente vê isso no Poder Judiciário com a Lei da Ação Popular, que é de 1965, a qual previu a possibilidade de apreciação judicial da moralidade administrativa, permitindo assim a apreciação judicial de questões que superam a análise da mera legalidade do ato vindicado. Seguindo-se com o advento da Constituição de 1988, Constituição Cidadã, que inegavelmente previu instrumentos capazes de tornar o judiciário uma instância proativa, é o que ensina a Ada, né? Então, a gente vê essa ideia de que tem uma legitimidade, tem uma autorização constitucional, tem uma permissão dada pela Constituição de que o judiciário possa ter uma atitude proativa, uma atitude de solução, uma atitude de intervenção nos atos políticos quando for necessário, certo? Nessa linha, nota-se que, inclusive, a própria ideia de discricionariedade administrativa dos atos políticos sofreu uma releitura, de tal forma a ser interpretada agora como uma opção de atuação política, consoante aos direitos e objetivos fundamentais formulados pelo Estado, não se consubstanciando a discricionariedade como mera faculdade de agir para satisfazer os interesses dos governantes, mas sim para assodar o melhor interesse público dessa sorte, direcionando a opção da autoridade à realização do ato que melhor satisfaça os interesses públicos da sociedade, impondo-se uma postura na qual não se adotará qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição a finalidade da lei. Ok? Então, esse é o novo modelo contemporâneo de constitucionalismo que o judiciário se insere hoje no Brasil. Ele se insere no plano das questões políticas do Estado. Tá? Porque era antes exclusividade do Executivo e do Legislativo.
Então, a gente vê esse fortalecimento e essa importância do poder judiciário na democracia dos estados contemporâneos, dentre eles, o Brasil. Assim, o judiciário ele passa a ser protagonista, né? A protagonizar juntamente com os demais poderes o importante papel de agente transformador da realidade social, conformando os anseios sociais aos comandos e orientações previstas na Constituição, superando-se finalmente a concepção clássica do judiciário como mero reprodutor da vontade legislativa ao caso concreto. Né? Era a ideia que se tinha, que o judiciário ele apenas reproduzia a vontade da lei, né? No caso concreto. Ele só tinha essa função e esse era o objetivo dele. A gente vê que ele é um órgão proativo, é um órgão inserido nesse contexto constitucional, e é um órgão que, nesse modelo constitucional contemporâneo, né, ele é protagonista também como poder legislativo e juntamente com o poder executivo. E quais são os limites, professora Denise? A intervenção jurisdicional nas políticas públicas. Vamos lá. Contrapondo-se à visão conservadora, a qual compreende o campo das políticas públicas como a exclusiva de atuação dos poderes legislativo e executivo, a gente já, como disse, já caiu por terra essa ideia, né, que atos públicos, políticas públicas e atos de anseio popular, né, eles são o quê? Não são exclusividade do legislativo e do executivo. Cabe também uma apreciação, uma análise por parte do poder judiciário. As constituições contemporâneas têm se orientado nos deveres de igualdade, de fraternidade e de justiça social. Dessa forma, determinando que todas as formas de expressões do poder se realizem na tarefa de concretizar os direitos fundamentais sociais, implementando-se o modelo de estado de bem-estar social, welfare state. Né? Assim, constrói-se uma nova ordem jurídica e política, cuja finalidade se encerra na dignificação da pessoa humana, na exaltação da pessoa humana e na prevalência dos direitos fundamentais. Desse modo, impondo-se as expressões do poder um dever de vinculação aos fins constitucionalmente previstos. Lembra que eu falei? Né? Conrad Hess já falava, vontade da Constituição. Qual é a vontade da Constituição? Que sejam concretizados aqueles objetivos sociais previamente disciplinados na Constituição de 88. Executando-se direta e espontaneamente, ou de forma derivada e provocada junto ao Poder Judiciário. Nesse esteio, a ascensão do Poder Judiciário nesse campo tem se dado justamente pela omissão das demais expressões do poder. Então, como eu disse, quando o Legislativo e o Executivo não trabalham, ou se omitem, ou fazem de forma inadequada ou insuficiente com relação aos ditames constitucionais, o que o judiciário vai fazer? Vai ficar de braços cruzados? Não. Ele vai salvaguardar, né, os direitos fundamentais, né? Ele vai se utilizar de uma jurisdição como salvaguarda proativo do bem comum, devendo, contudo, essa intervenção ser parametrizada e comedida, uma vez que não detém legitimidade primária para intervir, o que faz de forma derivada e sempre na defesa de preceitos e princípios, né, íncitos aos direitos fundamentais sociais, ao núcleo político do Estado Social previsto na Constituição de 1988. Então, assim, o Poder Judiciário, nesse novo modelo de organização estatal, ele encontra limites, porque a Constituição, ela oferece, resguarda os direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo os limita. Então, a gente vê isso bastante, né? Dessa forma, o judiciário deve se impor limites, não mais pela sua posição de poder abstencionista. O judiciário não vai se abster, deixar de julgar, mas sim em reverência ao espírito democrático que sustenta o Estado brasileiro. Assim, o judiciário deve observar os limites das mais diversas ordens que direcionam sua atuação no campo das políticas públicas, né? Agasalhando nessa condição a atividade jurisdicional,
aos postulados do regime democrático, da separação dos poderes, da soberania popular. Qual é a vontade do povo, né? E a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E esse regime democrático, né? Todo o poder emana do povo. Nesse entendimento, as limitações assim impostas ao poder judiciário não se estabelecem como restrições propriamente ditas à atuação jurisdicional, mas em mecanismos de aprimoramento da atuação jurisdicional, compatibilizando-os ao sistema democrático. Tem que compatibilizar a atuação judiciária aos ditames da Constituição, ao sistema democrático, ao que a Constituição preza como sua vontade. Assim, sem querer esgotar o tema, destaca-se os parâmetros de ordem material, político-institucional, financeiro, orçamentário e jurídico-procedimental, os quais equalizam a atuação jurisdicional, orientando ao compromisso de autocontenção moderado, representando nesse escopo os elementos necessários para uma atuação coordenada e racional do judiciário, juntamente com o poder legislativo e executivo. Daí a gente vem aqui para a discussão, né, dos limites materiais das políticas públicas, que é o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Assim, ante a inegável legitimidade da intervenção do judiciário, então a legítima intervenção do judiciário nas políticas públicas, sim, é legítimo. Decorre do próprio Estado social, né, e da própria Constituição e do Estado democrático de direito. Questiona-se, no entanto, o alcance dessa intervenção e controle, caso o atanado defende a limitação à justiciabilidade dos direitos sociais ao núcleo básico de direitos capazes de impactar mais incisivamente na dignidade do indivíduo, o que a gente denomina de mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o mínimo do mínimo, é o básico para uma vida saudável, né? Então, esse mínimo existencial vai criar o parâmetro, né? É o piso, né? É o mínimo, né? Que se pode chegar quando se trata de direitos fundamentais e quando se trata de concretização dos direitos fundamentais sociais e da justiciabilidade desses direitos fundamentais sociais também. Aí a gente vem aqui aos ensinamentos de Ana Paula de Barcelos, né? Que trata sobre a dignidade humana, né? A questão que as pessoas tenham uma vida digna e precisam, e isso é chamado de mínimo existencial, que é esse conteúdo básico, sem o qual se poderá afirmar que o princípio foi violado e que assume caráter de regra, e não mais de princípio. Tá? Então, somente ao mínimo existencial reconhece a modalidade de eficácia jurídica positiva ou simétrica. Vale dizer, somente as prestações que compõem o mínimo existencial poderão ser exigidas judicialmente de forma direta. Então, essa justiciabilidade diz respeito ao que os direitos fundamentais sociais. Só pode ser exigido o mínimo existencial básico do básico. Não se ajuiza uma ação pleiteando, por exemplo, o excesso, né? O luxo, né? Esse excesso, o luxo, não é garantido pela Constituição, pelos direitos fundamentais. O básico, sim. O mínimo existencial, sim. Então, por exemplo, um hospital, o que é necessário para o direito fundamental à saúde, um direito fundamental social? Um bom médico qualificado, com qualificação profissional, os outros profissionais da saúde qualificados também, equipamentos, insumos, medicamentos, né? Uma sala de cirurgia adequada, higienização, tudo isso é o básico, né, para o direito à saúde, não é o excesso, não é o luxo. Não é necessário um hospital de última geração com os recursos mais tecnológicos do mundo. Esse é o excesso. Ninguém vai judicializar uma ação pedindo um tratamento top do top, né? Mas sim um tratamento básico do básico, né? Que é o mínimo existencial. A mesma coisa ocorre também com a educação. Ninguém vai exigir a educação de primeiro mundo, né? Mas a gente vai exigir o básico, o mínimo, né? Que é um bom professor qualificado, uma cadeira para sentar, uma mesa para escrever, material escolar, uniforme, a merenda para poder dar um reforço alimentar para que você possa se prosseguir nos estudos, né? Tudo isso é o mínimo, né? É o básico que pode ser judicializado. Tá? Então,
a gente, para melhor compreender esse dimensionamento do ativismo judicial, é necessário conceber, antes de qualquer coisa, o conceito jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana e desse mínimo existencial que nós estamos estudando, né? Que são postulados basilares, são a base, né, material da intervenção jurisdicional nas políticas públicas. Então, o judiciário, ele vai intervir, vai atuar de forma jurisdicional, por quê? Porque ele tem que cumprir o que a Constituição disciplina, né? Ele tem que concretizar o princípio da dignidade humana e concretizar esse mínimo existencial, esse básico do básico, certo? Então, tanto o conceito de dignidade humana como de mínimo existencial são construções jurídicas realizadas após os horrores do Holocausto, né? A gente vê que é uma evolução sociológica, política, conceitual e jurídica, né? A ideia de dignidade humana, pós-Holocausto, pós-Segunda Guerra Mundial, ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo, portanto, construções axiológicas, construções de estudo do conhecimento, ocorridas em um momento histórico em que se buscava a revitalização de tal sentido nas normas, né? Assim como se limitava pelo reconhecimento da igualdade material entre os indivíduos, isto é, a igualdade de todos os seres humanos como sujeito de direitos. Aí, né? Após o Holocausto, após a Segunda Guerra, a gente traz, vem à tona e vem com muita força essa ideia de sujeito de direitos, deixando de lado a ideia da cosificação do ser humano, né? E sim enaltecendo a dignidade humana. Tudo bem? Então, em razão dessa harmonização das normas fundamentais, tanto o princípio da dignidade humana quanto do mínimo existencial não possuem uma delineação conceitual e fixa, não é um conceito fixo, acabado, pronto, mas são conceitos de dignidade humana e mínimo existencial, são conceitos que estão sendo construídos, que estão em evolução constante no direito brasileiro. Tá? E, claro, né, acabam se tornando conceitos juridicamente indeterminados. Tudo bem? Aí tem essa questão, né, dessa forma, a construção do arcabouço do mínimo existencial, consequentemente da dignidade humana, decorre dessa dinâmica da sociedade, o que vale dizer que ambos os princípios não formam um conjunto de direitos fixos e delimitados, aplicados em qualquer lugar e a qualquer tempo, mas variam de acordo com o estágio de evolução da sociedade e o nível da cultura local. Foi o que nós explicamos ainda há pouco. É um conceito que está em constante evolução, mínimo existencial, dignidade humana. O que é digno para nós hoje, em pleno século XXI, né, pode não ser digno daqui a 10, 20 anos. Né? O que é o básico para nós hoje, em pleno 2021, pode não ser daqui a 10, 30, 50 anos. Né? Então, são conceitos em construção, certo? Assim, o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial não possui uma definição estática, paralisada, o que impossibilita afirmar com exatidão a dimensão desses princípios. Né? Isso, por um lado, é bom, por outro lado, dificulta, né, essa dimensão, a majoração desses princípios. No entanto, verifica-se que ambas as garantias humanitárias, né, que é o mínimo existencial e a dignidade humana, se apresentam sob duas perspectivas que, embora não propiciem uma definição minudenciada dos princípios, fornecem elementos essenciais para a compreensão. Quais são esses? Né? Primeiro aspecto, que o caráter positivo do mínimo existencial como um conjunto de prestações materiais mínimas, sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. Ok? Então, esse é o primeiro elemento, né, o primeiro aspecto. Já o segundo possui uma natureza negativa, consiste na vedação ao retrocesso social. O que é o retrocesso social? Todas as conquistas que foram adquiridas pela sociedade não podem ser retiradas da sociedade, não pode haver um retrocesso, né? Não pode voltar para trás. O que foi conquistado tem que ser mantido. Agora, daqui para diante, tem que acrescentar mais conquistas, e não retirar as conquistas sociais da sociedade, impedindo que os Estados suprimam direitos e garantias fundamentais já conquistados, reconhecendo, portanto, que a composição do mínimo
essencial, como a do próprio princípio da dignidade humana, são frutos de conquistas sociais, históricas, que se acumulam ao longo do tempo e jamais se esvaem, mesmo a mudança cultural e comportamento da sociedade. O que é o básico é o básico, o que é digno é o digno. Né? Dignidade pode mudar sua dimensão daqui a 10, 20 anos, né, do seu conceito, mas algo, a gente sempre vai perceber o que é algo indigno e o que é algo que falta ao nosso básico, ao nosso mínimo existencial. Bem maravilhosos aqui. Carlos Mário Veloso, Ada Pellegrini Grinover, Ricardo Lobo Torres, Ana Paula de Barcelos e Anabelle Macedo Silva, que eles se empenham, né, em responder esses conceitos, essas delimitações, esses princípios humanitários, que é o mínimo existencial, e o próprio princípio da dignidade humana. Tudo bem? Tranquilo com relação aqui? E aí tem a questão, né, que a gente sabe que os direitos de dignidade humana estão ligados essencialmente aos direitos humanos fundamentais, né, o mínimo existencial, para que se possa desenvolver e se realizar, né? Então, esse é o mínimo, é o essencial, né, para uma existência digna. O que é uma existência digna é uma vida saudável. Tá? A dignidade é um atributo da pessoa humana, tudo bem? Então, isso é a dignidade. Tá? Isso é citado na obra de Ives Gandra Martins Filho. Certo? Então, dignidade é um atributo da pessoa humana. Vamos lá? Limites fáticos ou financeiros, orçamentários, né? E a reserva do possível. Esse tema aqui eu discuto bastante no meu livro também, tá? Esses limites fáticos, né? Ou financeiros orçamentários e a teoria da reserva do possível. Não se pode imaginar a promoção dos direitos sociais, né? Com a realização de uma atuação política positiva do Estado e, consequentemente, a implementação de políticas públicas, sem que isso acarrete despesas. Né? Quando a gente fala em políticas públicas, atuação do Estado, a gente sabe que isso tem um custo, né? The cost of rights, o custo dos direitos. Os direitos não nascem em árvores, eles não caem na nossa cabeça assim, aleatoriamente. Eles têm um custo, tudo custa. Todos os direitos são positivos, todos eles custam algum valor para os cofres públicos, tanto os direitos de primeira, segunda ou terceira dimensão. Os outros direitos, né, de outras dimensões mais avançadas. Nessa linha, a preocupação com o orçamento público remota-se desde a antiguidade clássica, que, embora marcada pela ausência de controle acerca dos gastos públicos, previa arcaicamente uma pequena previsão de receitas ao erário. Então, a gente tem a questão que o poder público, né, para a implementação dos direitos sociais, ele precisa gastar, ele precisa de orçamento, ele precisa de uma previsão orçamentária, né? Então, esse é um elemento que se usa como fundamento da reserva do possível, né? Ou chamado de escolhas práticas do Estado, né? É um conceito da economia, né? Os economistas falam em escolhas práticas, nós, juristas, falamos em reserva do possível, né? Então, o Estado faz aquilo que pode, né? É uma doutrina constitucional alemã que chegou no Brasil, né? Então, o Estado só vai efetivar os direitos na medida da sua disponibilidade orçamentária e financeira, demonstrando o caráter fundamental do aspecto financeiro na concretização dos direitos e objetivos fundamentais sociais do Estado. No entanto, não se pode encerrar o debate acerca da não implementação das políticas públicas com o simples argumento de que não existem recursos financeiros. O Estado não pode dizer, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Ele tem que fazer, nem que seja o mínimo existencial. O núcleo essencial dos direitos fundamentais, ele tem que oferecer, ele tem que concretizar. Okay? Nessa condição, salienta-se que a insuficiência de recursos financeiros existe, a gente sabe, isso é prático, isso é fático, isso é fato. Mas isso não é um argumento idôneo, suficiente para justificar a não efetivação de uma política pública pelo poder público. Como a gente vê hoje no caso do coronavírus, né? O Estado tem que fazer, certo? Servindo apenas como condição para a realização da política pública no tempo, isto é, como mecanismo para impor uma readequação financeira ao poder público, para que futuramente implemente a aludida política pública. Ele tem que fazer
fazer, né? E isso tem que estar dentro do orçamento. Aí a gente vem aqui com dois grandes doutrinadores, Oswaldo Canela Júnior e Carlos Mário da Silva Peloso, mencionando a questão, né, das políticas públicas e da teoria da reserva do possível. Então, assim, o poder público, quando ele se olha desse argumento da reserva do possível, ele se fundamenta em elementos objetivamente aferíveis, né, questões fáticas, práticas, de fato, que demonstrem o justo motivo da medida excepcional, não podendo de forma intencional se negar a prestar o direito social, sob o risco de anular, de aniquilar esses direitos constitucionalmente previstos, né, e esvaziar o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Isso é fulminar a própria Constituição, e isso não é permitido. Entretanto, o poder público, por vezes, invertendo essa ordem de fundamentalidade, tem priorizado os programas políticos e ideológicos próprios, relegando os direitos fundamentais ao segundo plano, infelizmente, o que seja uma atuação proativa do Poder Judiciário, no sentido de corrigir a atuação do poder público, da administração pública, redirecionando-a ao cumprimento do conteúdo fundamental da Constituição. Então, vem o Judiciário e fala, opa, você tem que seguir as regras constitucionais, você tem que andar na linha do poder público, né, administração pública. Assim, nos casos de urgência e violação mínimo existencial, o princípio da reserva do possível não poderá constituir obstáculo para imediata satisfação do direito. Tudo bem? Enquanto para as situações em que a insuficiência de recursos seja devidamente justificada, impõe-se ao judiciário o dever de determinar que o poder público faça constar no próximo orçamento a verba necessária à implementação ou correção da política pública. Um exemplo é a questão do censo, né, demográfico pelo IBGE. Não foi feito no ano passado, 2020, quando deveria ter sido feito, de 10 em 10 anos, que é o prazo constitucional. Então, foi feito em razão da pandemia, da situação de calamidade pública, mas o STF entendeu que para esse ano, 2021, deveria ser feito, deveria ser incluído no orçamento de 2021. Tudo bem? Limites político-institucionais, separação dos poderes e responsabilidade social do judiciário. O judiciário tem uma responsabilidade social? Claro que sim. A gente sabe que esse debate é um debate longo, denso, é um debate que demanda discussões políticas, orçamentárias, jurídicas, né? Então, como a própria separação dos poderes, o déficit democrático do judiciário, a responsabilidade social dos magistrados, assim como o necessário diálogo institucional. É necessário, no meu ponto de vista, no meu entendimento, que as três tarefas, os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, conversem entre si, haja um diálogo, né? O judiciário, né, converse com a administração pública, o executivo. Ei, você tem condições de cumprir esse ditame constitucional, tem condições de concretizar essas políticas públicas nessa seara que está sendo necessário, né, e não simplesmente mandar lá o cumpra-se, né? Então, isso muitas vezes impacta, né, a atuação da administração pública, atrapalha, no meu entendimento, no meu ver, mas também é uma necessidade que se faz por uma imperatividade constitucional. Assim, um dos primeiros limitadores a indicar a necessidade da parcimônia na atuação jurisdicional no controle das políticas públicas decorre da própria sistemática da separação de poderes. Então, o judiciário tem que saber se realmente está dentro do orçamento público da administração, o executivo tem condições financeiras de concretizar aquela ordem judicial, porque não adianta, como eu disse, apenas mandar lá expedir o cumpra-se, né? E aí, como é que fica? Como é que a administração executiva vai cumprir essa ordem judicial, sendo que ele não tem recurso, não tem condições, que o recurso é limitado, é especificado e é anual, né? E pode ser transferido sob pena de responsabilidade civil do próprio administrador, do próprio gestor. Tá? Então, vamos lá. Uma vez que no modelo brasileiro a magistratura não é escolhida pelo sufrágio popular, né? Os magistrados no Brasil não são escolhidos pelo voto, né? Eles são
assumem esse cargo através de concurso público, de provas e títulos, né? Ou títulos, não sendo a sua investidura batizada pela vontade da população. Ao contrário, são recrutados mediante concurso público, integrando dessa forma a burocracia do Estado. Nesse sentido, estariam os membros do Poder Judiciário limitados quanto ao seu âmbito de cognição, de conhecimento, pois padece de aparente déficit democrático. Né? Não há a magistratura não é um grupo essencialmente democrático, né? É um grupo que surge da burocracia do próprio Estado, do concurso público, né? Da seleção, da meritocracia. Tá? Haja visto competir em instâncias políticas tradicionais, né? Que é aquilo que o povo escolhe, o legislativo e o executivo, são os representantes, porquanto escolhidos pela maioria para exercer os atos políticos e de governo. No entanto, sustentar o fechamento das questões políticas aos poderes executivo e legislativo, ou seja, só questão política só deve ser tratada pelo executivo e legislativo, não. Como eu disse, essa é uma ideia que já caiu por terra. Ou somente um desses não se demonstra salutar ao regime democrático, devendo dessa forma o judiciário ocupar um espaço, ainda que de forma derivada no campo político. Isso porque, ao se admitir o contrário, seria retornar ao modelo totalitário, regime qual, historicamente, fora combatido pelos modelos democráticos que se sucederam. Né? Com isso, a atuação judiciária na promoção das políticas públicas, em razão do óbice democrático, deve-se pautar nas normas e valores constitucionais que informam a atuação jurisdicional, funcionando como garante dos postulados fundamentais previstos, né, na Constituição. Isto porque ninguém deseja o judiciário como uma instância hegemônica, de sorte a transformar a interpretação constitucional em usurpação à função legislativa. Então, o judiciário não pode usurpar os demais poderes, né, legislativo e executivo. Então, assim, a atuação jurisdicional deve revestir-se de toda sorte de prudência e moderação ao intervir nas políticas públicas, evitando desse modo ultrapassar o liame que distingue a função proativa da jurisdição na concretização dos direitos fundamentais da conduta arbitrária de sobrepor seus demais poderes. Nesse raciocínio, o controle jurisdicional das políticas públicas deve, sempre que possível, preservar a competência para a formulação pelos demais poderes, cuidando-se o Poder Judiciário tão somente do amparo material do direito ou da política vindicada, conferindo aos demais poderes a devida abertura para fomentar, corrigir e implementar a política pública reclamada em juízo. Isto porque o Judiciário não se destina, nem tem condições de prover tais demandas. Não cabe ao Judiciário precisar políticas públicas. Ele não tem esse condão, não tem orçamento para isso, não tem autoridade e legitimidade constitucional para isso. O que resulta e que pode resultar em determinações de impossível cumprimento. Foi o que eu falei para vocês. Não adianta o judiciário mandar lá, expedir um mero cumpra, assim, né? Sendo que o legislativo e o executivo, né, principalmente o executivo, não tem condições, não tem orçamento, não tem elementos fáticos para cumprir aquela ordem judicial. Tudo bem? Então, temos aí essas questões. Desse modo, não obstante o relevante papel jurisdicional a ser desempenhado, o Poder Judiciário deve respeitar os limites políticos acerca de separação dos poderes, de modo que a expertise funcional dos demais poderes seja respeitada. Tem que respeitar os demais poderes, sim. Assim, competiu ao Poder Judiciário ter na face o reconhecimento e a declaração da violação do direito, e, posteriormente, de forma concertada com os demais poderes, conferir execuibilidade à decisão prolatada. Tudo bem? Então, nesse sentido, provocando-se uma intensificação do diálogo institucional. Tem que haver um diálogo, sim, entre os três poderes, entre as três funções do Estado. De sorte que o provimento jurisdicional, de um lado, garanta a vontade concreta da Constituição e das leis, claro, e, de outro, salvaguarde a governabilidade do Estado. Não adianta o judiciário mandar o cumpra-se quando isso não pode ser concretizado e quando isso atravanca e impacta e atrapalha a administração de administrar, de governar o Estado. Tudo bem?
Aí a gente tem, assim, competindo ao Poder Judiciário, uma atuação voltada ao controle das políticas públicas, né, procedendo-se à implementação direta somente quando se verificar inviável a interação dos demais poderes. Quando o Judiciário não conseguir interagir, conversar com os demais poderes, é claro que essa intervenção ela é inevitável, certo? Mas a gravidade da situação, se a gravidade da situação exigir uma concretização direta pelo Judiciário também. Desse modo, o Judiciário exerce o realinhamento, redirecionando as políticas públicas no limite do necessário para a consecução do princípio da igualdade substancial. Tá? Assim, considerada a natureza especial da apreciação jurisdicional das políticas públicas, a avaliação do impacto social da decisão judicial é elemento indispensável para que a cognição do magistrado, ao apreciar a matéria, o que implica dizer que o magistrado atua como o sistema jurídico e político, e em tais casos, acentuadamente mesmo diante do predominante aspecto jurídico da sua função, não deve restringir-se a análise estritamente formal, ou seja, jurídica, ignorando a sua responsabilidade política social. O magistrado tem que perguntar, conversar com os outros poderes. Pode? Tem condições para fazer? Me mostra o orçamento aí, como é que é? Está previsto isso? Não está? Para 2021, para esse ano? As quais, porém, devem ser exercidas considerando as demais instituições e suas respectivas competências. Tudo bem? E a gente vai já finalizando aqui o nosso curso, a nossa aula aqui, a nossa videoaula de hoje, com um novo perfil, né, do Poder Judiciário. Que perfil é esse, né? Um novo perfil do Poder Judiciário. Com o envolvimento gradual do Poder Judiciário nas questões políticas do Estado, decorrente da intervenção nas políticas públicas, né, verifica-se uma modificação do sistema clássico de separação de poderes realizado por Montesquieu. Assim, o Poder Judiciário transformou-se, passando de uma postura invisível e de inação a uma postura ativista, o ativismo judicial, engajada na concretização dos direitos fundamentais sociais. Aludida à alteração postural do Poder Judiciário decorreu da perspectiva neoconstitucionalista, né, a qual conferiu à jurisdição um papel criativo, exigindo-se do magistrado, além da aplicação das normas ao caso concreto, um papel inovador na aplicação do direito, a fim de efetivar os direitos fundamentais frequentemente não concretizados pelas instâncias políticas tradicionais, executivo e legislativo. Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de se compreender o atual modelo de constitucionalismo, denominado de neoconstitucionalismo, que é o constitucionalismo contemporâneo, ou ainda de Estado constitucional de direito, protegendo o modelo de jurisdição liberalista que o antecedeu. Assim, põe-se uma análise acerca da odierna forma de constitucionalismo, denominada de neoconstitucionalismo, a qual teve o condão de equalizar a separação dos poderes, conferindo ao Poder Judiciário legitimidade para controlar a constitucionalidade dos atos dos demais poderes, embasando assim no ativismo judicial. Além disso, se analisará o Ministério Público e a Defensoria Pública, que, com o advento da Constituição de 1988, tornaram-se instituições de intervenção social, sendo dessa forma corresponsáveis pela intervenção jurisdicional na transformação da realidade social. Portanto, instituições essenciais ao modelo de justiça proposto pelo contemporâneo Estado Social e Democrático de Direito. Analisando-se com isso o atual perfil do Poder Judiciário no constitucionalismo contemporâneo, ou neoconstitucionalismo, destacando-se a importância da jurisdição como instrumento do Estado para a consecução dos direitos fundamentais sociais. Tá? Então, ativismo judicial e o papel do Poder Judiciário no constitucionalismo contemporâneo. Então, a gente vê que isso tudo é resultado, né, esse ativismo judicial, esse novo papel do judiciário, esse constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo, são resultados
do segundo Reich, né, do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, especialmente do Holocausto, em que houve uma ruptura do modelo de constitucionalismo, do modelo humanitário, né, de Constituição, e nesse sentido, com o intuito de salvaguardar, de reforçar e de humanizar os direitos, né, se colocou a figura da pessoa humana, né, como sujeito de direitos, e a ideia da concretização dos direitos fundamentais, ou direitos humanos fundamentais. Então, passamos de uma compreensão puramente legalista da norma para uma força que dota, uma ideia que dota de força normativa a Constituição. Assim como o abandono da concepção da Constituição como documento político não auto-aplicável, passou-se a conferir superioridade ao conteúdo constitucional em detrimento à legislação, assim como o judiciário passou a ocupar o foco central do sistema, tá? Porquanto lhe recaía a responsabilidade pela guarda e cumprimento das normas constitucionais, dando nessa condição a palavra final acerca do juízo de constitucionalidade dos demais atos do Estado. Nesse sentido, vislumbra-se um novo judiciário, notadamente oposto ao idealizado pelas revoluções iluministas, engajado na defesa do núcleo essencial da Constituição, intervindo, caso necessário, no campo social e político para garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Contudo, antes de se prosseguir nessa análise, né, o autor fala acerca do novo modelo do judiciário, faz-se necessário compreender o atual modelo de constitucionalismo, que serve não só de justificativa, mas, acima disso, de fundamento para esse rearranjo das expressões de poder do Estado. Dessa forma, torna-se imperioso compreender essa novela tendência constitucional, que, em linhas gerais, denomina-se neoconstitucionalismo, e a qual fundamenta o ativismo judicial nas políticas públicas, como nós estudamos anteriormente. Nessa matiz, Marcelo Novellino nem seja de destacar metodologicamente o conceito e fundamento do neoconstitucionalismo, afirma a possibilidade de se apreciar o Instituto sobre 4 perspectivas. Quais são? Que o neoconstitucionalismo é um modelo específico de organização jurídico-político, é uma teoria do direito que serve para descrever e operacionalizar este novo modelo, uma ideologia que valora positivamente as transformações ocorridas nos sistemas constitucionais, e o neoconstitucionalismo também é uma nova concepção sobre o papel a ser desempenhado pela teoria jurídica, do ponto de vista que, ao considerar o ponto de vista do participante, passa a exercer uma tarefa prescritiva ao lado da tradicional função descritiva. E aí vem aqui Ana Paula de Barcelos, Daniel Sarmento, falando dessa questão, sintetizando a ideia do constitucionalismo, né, desse constitucionalismo contemporâneo, né, o reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da importância no processo de aplicação do direito, rejeição ao formalismo, né, o excessivo, o estilismo, constitucionalização do direito, e irradiação das normas e valores constitucionais sobre todas as áreas do direito, reaproximação entre o direito e a moral, e judicialização da política e das relações sociais, como significativo deslocamento de poder da esfera do legislativo, do executivo para o poder judiciário. Então, são esses elementos aqui que a gente vai perceber nesse ativismo judicial, nesse novo papel do poder judiciário, nesse constitucionalismo contemporâneo. Tá? Então, a gente vê que essa supremacia material e axiológica da sociedade dá conteúdo, dota de força normativa, expande, né, a direção dos órgãos de direção política. O Estado, legislativo, executivo, eles têm que levar em consideração a supremacia da Constituição, a vontade da Constituição, como ensina Conrad Hess, autor alemão, essa parte axiológica da Constituição, que determina a atuação dos poderes. Tá? Então, aqui já terminando a nossa aula, nosso curso, nossa videoaula, né, a gente vem aqui com o que leciona Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo hoje, que a expressão ativismo judicial foi utilizada
nos Estados Unidos entre os anos de 1954 a 1969, para designar a postura da Suprema Corte norte-americana durante a presidência de Earl Warren durante o período, né? Então, isso é uma prestação histórica, né, dessa ideia, né, desse termo ativismo judicial, que acabou assumindo uma conotação negativa, depreciativa, equiparada ao exercício impróprio do Poder Judiciário. Tá? Isso porque o ativismo abre ao Poder Judiciário a possibilidade de decidir para além do que estaria disposto no texto, a fim de atender às demandas da sociedade que não puderam ser satisfeitas pelo parlamento, mas observando os riscos à legitimidade democrática e de politização da justiça. Assim, o ativismo judiciário é um instrumento pelo qual o Poder Judiciário se afasta da postura de inação, de inerte, em relação às questões políticas, passando a atuar positivamente, intervindo na realidade social, concretizando os comandos constitucionalmente fundamentais. Certo? Então, nessa análise, né, a gente tem nesse sentido Lênin, Luiz Streck, Vicente de Paulo Barreto, Rafael Tomás de Oliveira, que sustentam, né, essa competência do Poder Judiciário de interferir, de inferir, né, no campo político. Aqui. Corresponde a grave afronta ao modelo democrático e separação de poderes, pois delegar tais questões ao judiciário é correr um risco, o de fragilizar a produção democrática do direito, serve da democracia. Uma vez que investido nessa atribuição, está o Poder Judiciário substituindo o legislador. Então, eles comentam desse perigo, desse risco que o judiciário corre, né, que a própria Constituição e a própria democracia corre quando o Poder Judiciário, ao Poder Judiciário se delega, né, essa função que é atribuída ao legislador, né, e ao Executivo de administrar. Elivaldo da Silva Ramos defende que a atuação jurisdicional deve conter os espaços previamente delineados pelo legislador, uma vez que no sistema de civil law, a jurisprudência move-se dentro de quadros estabelecidos para o direito pelo legislador, enquanto a atividade do legislador visa precisamente estabelecer esses quadros. Né? Destarte, compreendendo o ativismo judicial como um exercício da função jurisdicional, para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento, que incumbe institucionalmente ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas, conflitos de interesse e controvérsias jurídicas de natureza objetiva, conflitos normativos. Há, como visto, uma sinalização claramente negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento dos demais poderes. Então, tem autores que não concordam com esse ativismo judicial. Continuando aqui. Dessa forma, o modelo de autocontenção judicial é o modelo pelo qual a atuação do judiciário se alinha aos parâmetros e limites previamente estabelecidos pelo judiciário, que provoca uma redução do atrito entre o judiciário e os demais poderes no campo político. A gente está pensando e verificando isso bem presente hoje entre os poderes no Brasil. Sabidamente, essa foi a postura do judiciário brasileiro durante décadas, comentam esses autores, né, esses pesquisadores. Na outra banda, tem-se aqueles que se posicionam favoravelmente ao ativismo judicial, pois o examinam como um instrumento próprio do regime democrático, destinado à concretização dos comandos constitucionais, especialmente do direito. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Contrapondo-se aos argumentos desfavoráveis ao ativismo judicial, Luiz Roberto Barroso destaca que em muitas situações sequer há confronto entre os poderes, mas mera ocupação de espaços vazios, né? Sendo a ideia de ativismo judicial associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais. Tá? E aí vem, abalizando o conceito de ativismo judicial, José Afonso da Silva, né, em palestra intitulada Ativismo Judicial e seus limites, que ele destacou que o ativismo judicial se caracteriza por um modo proativo de interpretação constitucional pelo Poder Judiciário, de modo que não raro os magistrados nas soluções de controvérsias vão além do caso concreto em julgamento,
e criam novas construções constitucionais. Assim, o ativismo judicial é uma forma de interpretação constitucional criativa, que pode chegar até a constitucionalização de direitos, pelo que se pode dizer que se trata de uma forma especial de interpretação também construtiva. Certo? Então, a gente vê essas duas ideias, esses dois posicionamentos, né, nesse espaço fecundo, né, ao ativismo judicial, que foi trazido, né, nesse entendimento, essa nova interpretação constitucional de 1988, né. Então, esse binômio, né, o ativismo e a autocontenção, né, dentro desse cenário que é o neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo que a gente está vivenciando hoje, né, que um juiz não pode ser um aplicador frio da letra da lei, devendo enxergar na legislação não uma letra morta, mas um tecido vivo, capaz de reações novas ante provocações e situações supervenientes, né. Então, a gente tem essa ideia, essa mudança gradativa da postura judicial brasileira no trato com as políticas públicas, assumindo uma presença perceptível ativista pelos idos dos anos 2000, com o paradigma caso em que o Supremo Tribunal Federal determinou o fornecimento de medicamentos a portadores do vírus HIV. Esse é um exemplo de ativismo judicial, né, de intervenção no judiciário nas políticas públicas. Tudo bem? Nessa ocasião, sustentou-se a premissa de que as normas fundamentais não podem se transformar em promessas inconsequentes, devendo o poder público praticar políticas sociais e econômicas que visem dar cumprimento aos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição sobre o direito à saúde. Não, prosseguindo, destacam-se as seguintes decisões da Suprema Corte Brasileira, as quais indicam a atual postura do Poder Judiciário como instância proativa. Nós temos um exemplo, a ADIM, 3150 do Distrito Federal, que disciplinou a pesquisa com Selma Astronômica, a DECOM 12 DF também, que vedou o nepotismo no serviço público, e a admissão de descumprimento de preceito fundamental número 130, que determinou a suspensão do dispositivo da lei impressa, porquanto incompatíveis com a Constituição da República. Então, aí a gente vê esses exemplos aí de decisões recentes da Suprema Corte Brasileira, que são decisões, evidentemente, proativas, né? Então, aí a gente encerra aqui a nossa leitura, nosso estudo com relação a essa videoaula de hoje, tá? Com relação a esse novo perfil, né, do Poder Judiciário, né, que cumpre, né, o Poder Judiciário e também os demais poderes, né, salvaguardar os interesses fundamentais, direitos fundamentais sociais violados, né, importando a jurisdição papel criativo e proativo, muitas vezes, com o fim de se garantir os direitos fundamentais, sem que isso afete a separação dos poderes, como prevê a Constituição de 1988. Então, muito obrigada. Até a próxima aula.